Então acabou sendo, no longínquo Afeganistão, uma história muito determinante. Eu fui o único jornalista da América Latina a cobrir isso daí. Antes de falar, um dos capítulos desse livro. Antes de falar sobre esse capítulo, me explica esse livro aqui. Você falou que são 10 histórias, né? São bastidores. O difícil, Rogério, foi escolher que história eu iria contar, porque você imagina, tem 4 décadas dessa mortadela aqui, né? Então, o difícil não foi escolher, o difícil foi do que eu iria abrir mão, né? Entendi. Entendeu, né? O que não Mas eu procurei fazer uma coisa diversificada e entrei numa transe, assim, de ficar totalmente afastado do mundo para fazer um livro denso, um livro que prendesse a atenção das pessoas. Então, eu conto aqui, essa foto aqui eu tirei do meu cinegrafista lá no Afeganistão, e ela simboliza para mim contra a opressão, contra as armas da opressão, a informação. Isso aqui era o meu cinegrafista com a câmera, e esse aqui é um Kalashnikov do Talibã. Entendeu? Que é um grupo radical, né, que agora retomou o poder. Eu acabei de voltar do Afeganistão, inclusive, depois de 20 anos. Mas, enfim, essa é uma das histórias. Depois eu conto o começo do Ayrton Senna, conto também a grande investigação sobre pedofilia na Igreja Católica, que fez com que o Vaticano reconhecesse pedofilia de sacerdotes pela primeira vez no Brasil. É a primeira vez que isso acontece. Isso até citado no... Isso que eu queria saber. Como que chega para você isso? Você tem um cheiro do que está acontecendo e vai atrás, se aprofunda? Rogério, não há um único dia onde eu não receba pelo menos 10 denúncias. Ah, é? Da mais diversa assim, qualidade, algumas consistentes, outras não. Eu até me sinto frustrado porque eu não consigo contemplar toda essa demanda. Por que isso acontece? Porque no nosso país as pessoas não confiam totalmente nas nossas instituições, o que é muito triste. Claro que tem aí grandes promotores, tem grandes juízes, jornalista não é juiz, jornalista não é promotor. Mas é muito comum a população procurar um jornalista para resolver déficits de justiça. Nós somos um país profundamente injusto, principalmente se você sofre e padece da desigualdade social, desigualdade econômica, né? É uma história muito ampla essa. Mas eu sou muito procurado. Eu imagino. Então, não há um dia onde eu não recebo. Se eu abrir para você as minhas redes sociais e for aqui no Instagram, você vai ver a quantidade. Mensagem. E eu fico triste por causa disso, porque eu não consigo atender a toda essa demanda. E como você faz uma triagem? Eu fico orgulhoso porque as pessoas confiam em mim. A triagem é pelo grau da importância, mas também muitas vezes eu estou no meio de uma matéria, não consigo dar atenção, e aquela denúncia que está chegando, ela depende de uma ação rápida, e eu não consigo atender a isso. É difícil isso, porque você tem que abrir mão de muita coisa que é muito importante. Eu sou muito grato pela confiança que as pessoas têm em mim e muito frustrado por não conseguir atender a todos aqueles que me procuram. Esse da Igreja Católica, os casos chegou através de uma denúncia anônima de que havia um abuso contra coroinhas na cidade de Arapiraca, no interior do estado de Alagoas. E me falaram, inclusive, da possibilidade de ter um vídeo. Eu fui para Arapiraca, descobri que esse vídeo de fato existia, mostrava ali um monsenhor, a figura mais poderosa da cidade, uma cidade de bom porte, no interior de Alagoas, numa relação sexual com um menor de idade. Com a investigação, nós descobrimos que essa relação sexual não era consentida. E que havia também ali a confraria do silêncio, ou seja, a igreja local abafava o caso para que isso não fosse divulgado, porque havia muita gente envolvida. Essa que é a verdade. Então, a grande dificuldade nessa história foi de fazer com que as pessoas tivessem a coragem de denunciar. E para mostrar que essa imagem, que era de um coroinha, que passou a ser abusado desde 12, 13 anos, não era um fato isolado. E que não se tratava de um ato sexual consentido. Entendi. Um ato homossexual consentido, onde não caberia nenhum tipo de reportagem, porque a gente não faz reportagem sobre vida pessoal das pessoas. Entendi. Isso se tornou vida pessoal de indivíduos. Isso se tornou uma reportagem a partir do momento que a gente notou que havia toda uma estrutura destinada a abusar de menores, ganhando a confiança dessas pessoas, usando o poder da igreja local, e isso era feito de forma sistemática e com a complacência de boa parte da igreja.
Claro que estamos falando de setores da igreja. É. A maioria da igreja não concorda com isso. O Papa atual é um Papa que tem feito um trabalho extraordinário. Tem uma O Papa Francisco tem uma preocupação. Ele mudou a história da igreja porque ele é uma pessoa de muita dignidade, muito corajoso, e ele, de fato, fez uma revolução nisso daí. Mas na época em que a gente fez isso, não havia essa disposição, e eu lembro que no começo a gente sofreu ameaças, mas foram 7 documentários onde a gente foi evoluindo, as vítimas começaram a ganhar confiança depois do primeiro documentário, a gente conseguiu registrar as várias ameaças, até uma matéria muito boa de ser assistida, porque ela mostra, a gente conseguia documentar toda essa estrutura que ameaçava as vítimas. As vítimas foram ameaçadas. Se elas contassem a história e eles ficaram sabendo que eu estava lá, elas seriam punidas drasticamente, entendeu? E ao longo de 7 grandes documentários, a gente conseguiu ouvir uma infinidade de vítimas, e o resultado final foi que 3 monsenhores, historicamente, foram pela primeira vez condenados. É a primeira vez que isso acontecia, a primeira vez que o Vaticano... A primeira vez que o Vaticano, já teve outros casos de punição, mas foi a primeira vez que o Vaticano reconheceu casos de abusos de sacerdotes contra coroinhas no Brasil. Essa foi um divisor de águas. Um divisor de águas, essa história, um meia-culpa feito pelo próprio Vaticano. Foi muito significativo. Inclusive, como ele é um capítulo repleto de detalhes, é o mais longo, inclusive. Esse E quanto tempo você ficou Chama-se Atrás do Atrás do altar. É. E para você, como que é quando você pega uma coisa tão escabrosa com isso que é pedofilia e como você tem o distanciamento, mas também você não pode ficar totalmente descolado da emoção, né? Como que funciona? Então, esse é o pulo do gato, né? Esse é o X da questão. Você não pode deixar com que a emoção te prejudique a sua capacidade de apuração, mas, por outro lado, a emoção ela traz também uma sintonia com aquilo que está sendo vivido. Então, você não pode jamais se tornar um ser humano frio, incapaz de perceber o sofrimento alheio. Você precisa perceber sofrimento alheio, mas você não pode permitir que esse sofrimento alheio, isso equivale para as guerras, equivale quando tive que dar a notícia da morte do Ayrton Senna, você não pode permitir que a sua emoção pessoal prejudique a sua capacidade de apurar devidamente as notícias e de fazer o seu trabalho. Eu não concordo com repórteres, eu não concordo, mas também não condeno, né? Repórteres que começam a chorar durante o exercício da sua função. Eu acho que você é pago e é treinado uma vida inteira, não para não se emocionar, a emoção é bem-vinda, mas para não perder o seu grau de precisão no relato dos acontecimentos. Você precisa relatar com isenção, com imparcialidade, e isso requer controle emocional. É fácil? Não, não é fácil. Eu condeno quem se emociona, quem começa a chorar no meio da matéria? Não condeno, mas particularmente a vida inteira eu me preparei, me treinei para controlar as minhas emoções.